Saudações, RD. Sou um grande fã de todas as suas histórias. Espero que possam contar a minha em breve, o que me emocionará bastante. Quero compartilhar algo que aconteceu quando eu ainda trabalhava como paramédico em uma ambulância de uma instituição hospitalar muito renomada, da qual não vou mencionar o nome, pois ainda trabalho no mesmo local, embora em outra posição. Na época, eu tinha uns 19 ou 20 anos e estava fazendo plantões noturnos. Naquela noite específica, estava com outro colega, acho que chamado Eduardo. Era uma noite tranquila, sem muitas chamadas ou emergências. Eu já estava entediado e, em um momento, perguntei a Eduardo se ele poderia me cobrir enquanto eu dormia um pouco para me preparar para os estudos universitários após o turno. Ele concordou, e eu, que estava ansioso por mais minutos de sono, me acomodei no interior da ambulância. Estendi as pernas, cobri-me com uma manta e, como se nunca tivesse fechado os olhos, caí em um sono profundo. Parece que eu estava até roncando quando, de repente, acordei. As luzes e o som da ambulância estavam acesos. Pulei para frente pensando que estávamos a caminho de uma emergência, mas percebi que tudo tinha sido ativado por conta própria. Desliguei a ambulância e, irritado, perguntei a Eduardo por que ele tinha feito essa brincadeira. Ele negou qualquer envolvimento, explicando que correu de volta da loja ao ouvir o som, achando que eu tinha aprendido os códigos para sair. Ele até segurava alguns refrigerantes e batatas fritas, o que corroborava sua versão. Minha raiva diminuiu. Peguei uma das bebidas que ele ofereceu e nos sentamos na área do estacionamento, que tinha algumas mesas para descanso enquanto a ambulância estava estacionada. Começamos a conversar sobre histórias de terror, já que o incidente nos inspirou. Eduardo estava prestes a contar sobre aparições em outras estações quando sua expressão mudou ao olhar para o lado da minha cabeça. Percebi que havia algo atrás de mim. Me virei com cautela, meu coração batendo forte. Atrás de mim, havia uma espécie de neblina branca com a forma de uma pessoa. Não posso dizer se era humana ou não, mas tinha a figura de um ser humano, com uma cabeça e membros longos que, com passos suaves, entrou na ambulância e se sentou no banco do motorista. Ambos sabíamos o que viria em seguida. Instintivamente, cobrimos os ouvidos para evitar o impacto do som iminente. Em uma sala tão pequena, as sirenes da ambulância soaram com força, as notas ressoando furiosamente em cada canto de nossas cabeças. As luzes nos atordoaram levemente, mas o sofrimento físico causado pelo som estridente superou o medo do ser. Depois de desligar a ambulância e sair para o ar fresco, percebemos que o ambiente estava estranho. As luzes se acenderam pela terceira vez sem ninguém por perto. Estávamos assustados, mas decidimos aguentar até o final do turno nas instalações. Depois das 3h30 da manhã, nada mais aconteceu, exceto pelo ambiente que passou de uma noite morna para um frio gelado, semelhante ao sentido em dias de inverno intenso, embora estivéssemos em pleno verão. Quando o turno terminou, alertamos os colegas sobre o que estava acontecendo. O mais experiente, com cerca de 55 anos, nos disse que isso era mais ou menos normal na garagem e que deveríamos esperar até setembro, quando as coisas realmente ficavam loucas. Isso me deixou tremendo, pois essa foi minha primeira experiência com o paranormal, mas, como ele indicou, não seria a última. Olá, Silvio e família RD. Boa noite. Como mencionei anteriormente em outro relato, moro no interior do estado do Rio de Janeiro, na região serrana. Por questões de privacidade em minha pequena cidade, vou adotar o nome fictício de Cecília. Gostaria de compartilhar algumas experiências que só consigo explicar devido à minha alta sensibilidade ao paranormal. Trabalho em uma casa antiga com cerca de 200 anos, uma construção colonial do final do período cafeeiro.
Minha função é principalmente administrativa e cumpro meu turno até o final da tarde todos os dias. Não é incomum eu terminar o expediente sozinha e ser responsável pelo fechamento do local. Já aconteceram coisas arrepiantes lá dentro, como hoje, enquanto escrevo este relato. Estava começando a fechar o lugar quando ouvi claramente a porta da sala da minha colega se abrir e fechar com uma força incomum. Pensei que poderia ser o vento e ignorei. Mas os passos pesados no assoalho de madeira denunciaram uma presença se movendo pela sala e pelo corredor. Decidi não demonstrar reação, me retirei do setor com um cordial "boa tarde" e fui embora. Podem achar estranha minha reação, mas acreditem, essas coisas são comuns para mim e às vezes finjo ser normal. Em uma ocasião, fotografei muitos orbes no local, algo que se repete com frequência. Em outra, subi a escada que liga o porão ao corredor quando senti uma presença hostil e malévola. Aquilo falava com zombaria, sugerindo que eu olhasse para baixo e imaginasse o estrago que uma queda dali faria na minha coluna. O medo foi intenso e ainda senti algo tentando me segurar pela camisa, mas consegui me desvencilhar. Além disso, percebo a presença de espíritos benevolentes que me alertam sobre perigos iminentes. Em um dia, ao sair, estava prestes a deixar o gás aberto quando ouvi um sussurro. Não foi surpresa constatar que estava aberto quando verifiquei. Agora uma história impactante. Há uma rua íngreme aqui, com 2 vias e perigosa por ser uma entrada principal. Estava distraída usando fones quando ouvi um espírito dizendo: "Olha para a frente e puxa ela." Era minha amiga, que atravessava a rua desatenta. Sem hesitar, a puxei pela cintura, salvando-a de uma moto em alta velocidade que passou exatamente onde ela estava. O motociclista caiu mais à frente e ela, protegida, agradeceu, ainda atordoada. O espantoso é que o pai dessa amiga morreu salvando-me de uma situação semelhante quando eu tinha 5 anos. Eu o vi morrer. É isso, relatos. Um abraço a todos, fiquem atentos aos sinais, pois sempre existe uma fonte. Deus abençoe o trabalho de vocês neste canal. Boa noite a todos, especialmente aos meus colegas, técnicos e médicos em emergência, ou seja, aqueles que trabalham em ambulâncias. Certamente alguns de vocês já ouviram falar dos relatos de terror que tendem a acontecer nas unidades. Nesta ocasião, gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo pessoalmente em uma noite em que estava cobrindo emergências. Esta região é uma área movimentada em termos de emergências, pois a região é um pouco perigosa, especialmente se você não a conhece. Os turnos noturnos são onde ganhamos mais e eu faço parte de uma empresa de ambulâncias privadas às quais as pessoas podem ligar. Ou circulamos pelas avenidas em busca de trabalho. Eu sei que não é a melhor maneira de ganhar a vida, mas algo precisa ser feito. E as vagas nas instituições públicas são muito disputadas. Já estabelecido que trabalho à noite em um turno que pensei que começaria da maneira mais normal possível, ouvimos por rádio uma chamada de emergência para atender a um senhor idoso que apresentava sintomas semelhantes aos de um infarto. Imediatamente nos dirigimos ao local. Sempre trabalhamos com 2 paramédicos e um motorista, pelo menos. Chegamos rapidamente ao local, descemos da ambulância com a maca e outros instrumentos. Estávamos em frente a uma casa construída precariamente. Pensamos que as pessoas não teriam dinheiro para pagar pelos serviços,
mas fomos surpreendidos pelos filhos do Senhor com o valor da taxa adiantado. Acredito que eles queriam que fizéssemos o melhor possível pelo paciente e assim o fizemos. Ele ainda estava consciente quando entrou na ambulância, nos fornecendo informações enquanto um dos familiares também estava presente. Acredito que era a nora, pois era a que mantinha a cabeça mais fria naquele momento. O restante da família iria nos encontrar no hospital. Dentro da ambulância, apesar dos cuidados que oferecemos, a pessoa faleceu a meio do caminho. Não é incomum, mas diante da nora tornou-se algo lamentável. Mesmo sendo treinado para essas situações, ninguém tem sangue frio. O motorista desligou as sirenes porque não era mais uma emergência. Certamente tínhamos que levar o corpo para o hospital correspondente, mas agora seria a uma velocidade normal dentro da ambulância. O ambiente estava silencioso. Observei o corpo do idoso, com pouco cabelo na cabeça, a pele marcada pelas características da idade, além do tom mortiço que anunciava a proximidade do além. Enquanto o observava, o homem de repente se levantou com os olhos em branco. Abriu a boca com uma língua plácida, olhou para a nora e com uma voz que não parecia nem um pouco natural, indicou que a culpa de tudo era de Maria, sua esposa, e que ela deveria pagar por tudo. Em seguida, caiu novamente na maca. Imediatamente começamos a usar os desfibriladores enquanto a mulher gritava histérica, dizendo que ele estava vivo. Ao ouvir a confusão, o motorista acelerou a ambulância para chegarmos ao hospital. Apesar de tudo, o corpo ainda apresentava todos os sinais de morte sem pulso ou qualquer outra indicação. Quando chegamos ao hospital, o corpo ainda estava inerte. Os médicos confirmaram que o homem estava morto há pelo menos 40 minutos, o que coincidia com o primeiro relatório que demos. Não mencionamos o que aconteceu para evitar perguntas desconfortáveis, mas ficou no ar o que o espírito ou o que quer que tenha falado havia confessado à mulher. Mais tarde soube pelos enfermeiros desse hospital que em plena sala a nora causou um tumulto com a esposa do falecido, sua sogra. Claro que ela reagiu de maneira pouco favorável, mas quando o filho mais velho interveio, perguntando se era isso que ela tinha feito com os medicamentos que sempre estavam na mesa, começou a confusão. Até chamaram a polícia e finalmente descobriram que, de fato, a senhora tinha estado dando uma quantidade excessiva de um medicamento para a pressão arterial ao idoso, o que fez com que ele morresse, provavelmente não muito tempo antes de sofrer um infarto fulminante. Acredito que isso foi mencionado em alguns jornais policiais, que a mulher terminou seus dias na prisão da família. Não se soube mais nada em particular, mas até hoje minha alma fica carregada ao saber que, além do nosso mundo, existem forças capazes de trazer de volta da tumba confissões de crimes tão terríveis e males tão grandes que, caso não consigam justiça, impediriam o descanso nos cemitérios. Olá, Relatos. Me chamo Caio e estou aqui para compartilhar uma história que me arrepiou na infância. Quando eu tinha 12 anos, meu amigo Moisés e eu decidimos passar a noite na casa da minha avó. O lugar era repleto de antiguidades, especialmente bonecas que, de tão antigas, tinham um aspecto assustador, como se estivessem constantemente nos observando. Optamos por jogar videogame no meu PlayStation até tarde da noite, sem nos preocuparmos com a hora exata. Lá pelas 10 ou 11 horas da noite, decidimos ir à cozinha para beber água. Na primeira vez, nada de anormal aconteceu. A boneca estava sobre algumas caixas, encarando uma parede com a boca fechada e uma expressão bizarra. Comentei com Moisés sobre o quão assustadora ela era e ele concordou enquanto voltávamos ao jogo.
Contudo, na segunda vez que fomos à cozinha, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Enquanto eu abria a geladeira, percebi pelo canto do olho que a boneca não estava mais encarando a parede central, mas agora virava mais para a direita. Inicialmente pensei que fosse apenas devido à sua idade avançada, pois era uma boneca velha, já com muitos anos. No entanto, ao fechar a geladeira, a boneca virou a cabeça na nossa direção com um sorriso maligno que ainda me assusta ao lembrar. Era como se alguém girasse a cabeça com tanta força a ponto de quebrar o pescoço. Gritei e saí correndo. Meu amigo seguiu meu instinto e também correu. Perguntei a ele se tinha visto, mas ele afirmou que não viu nada. Eu juro que vi aquela boneca virando a cabeça e nos encarando. Só tivemos coragem de retornar à cozinha acompanhados da minha avó. E lá estava a boneca, olhando novamente para a parede. Depois desse episódio, eu raramente ia beber água sozinho na casa dela. Ela decidiu colocar a boneca em um quarto escuro, mas às vezes eu passava por lá e a via. Uma cena assustadora, pois ela sempre parecia estar me observando com pequenos sorrisos. Com o tempo, a boneca desapareceu e eu nunca soube o que minha avó fez com ela. Espero que tenham gostado do relato. Tenho outras histórias que pretendo compartilhar por aqui. Boa noite a todos. O que eu quero compartilhar aconteceu quando eu trabalhava como paramédica há vários anos. Por volta dos meus 20 anos. Agora estou perto dos 45. Era uma noite típica, fria como os pés de um defunto e envolta em uma névoa que fazia você desejar ficar em casa, na cama. No entanto, naqueles momentos eu precisava trabalhar para seguir minha carreira como médica. Foram anos que até hoje tenho meio nebulosos, pois quase não dormia e vivia agitada. Lembro-me dessa noite em particular, próxima ao Dia dos Namorados, quando ocorreram muitos acidentes. Suponho que fosse resultado da grande quantidade de pessoas embriagadas pelas ruas. Transportamos várias pessoas para diferentes hospitais da cidade, um com ossos quebrados, fraturas expostas, outros com cortes. O incidente mais grave que testemunhei naquela noite foi uma amputação na altura do joelho de uma perna, resultado de um acidente de moto. Por volta das 3 da manhã, enquanto descansávamos do turno, recordo-me de ter adormecido na parte de trás da ambulância, enquanto o motorista descansava na frente e meu outro colega na maca. Todos deveríamos estar profundamente dormindo. Fomos despertados por um som estranho no rádio, uma chamada de emergência com códigos muito antigos que mal reconheci. Acordei o motorista para confirmar o que a operadora estava mencionando pelo aparelho. Na época, ele devia ter cerca de 50 anos. Ao ouvir a chamada da operadora, ele me indicou que era um chamado de emergência para atender a um acidente na periferia da cidade. Mas que, como eu havia notado, estavam usando códigos da polícia com pelo menos 10 anos. Ambos ficamos intrigados, mas com calma ele respondeu à chamada, deu o código da unidade à operadora e informou que estávamos a caminho. Nossa ambulância fazia parte dos veículos estatais, então teoricamente não havia problemas e a comunicação era oficial. Chegamos rapidamente ao local. A cidade não é muito grande, especialmente quando você está dirigindo uma ambulância em emergência a toda velocidade. Ao chegarmos ao local indicado, nos surpreendemos ao não ver sinais de nenhum acidente ao redor. Normalmente, quando reportam acidentes pelo rádio, é porque já há elementos de segurança no local. No entanto, as características do que foi dito pelo rádio não coincidiam com o que víamos. Nesse momento, uma viatura policial nos alcançou ao ouvir nossa chegada apressada. Os policiais nos perguntaram o motivo de estarmos ali. Informamos o que havia acontecido
e os oficiais imediatamente mostraram uma expressão de entender tudo o que estava acontecendo. O oficial mais velho, aparentando uns 40 anos, mencionou que isso acontecia pelo menos 2 ou 3 vezes por ano naquele local. Ele relatou que nos anos 80, um casal havia cometido suicídio ao colidir o carro diretamente contra um dos prédios. Ambos morreram no local. Tinham se matado porque seus familiares não permitiam que ficassem juntos. Agora, toda vez que uma data especial se aproximava, como o Dia dos Namorados, por exemplo, uma comunicação misteriosa era emitida, enviando os serviços de emergência para o local. Não acreditei muito no oficial, mas como não havia nada lá, deixamos o local. Posso jurar que, quando me virei para olhar pela janela, vi um par de sombras de mãos dadas no meio da rua, o que causou um arrepio terrível que percorreu todo o meu corpo. Sempre carreguei um temor profundo em relação à paralisia do sono, especialmente depois de ver vídeos explicativos e ouvir relatos assustadores sobre o fenômeno. Porém, há cerca de 1 ano e meio a 2 anos, venho enfrentando episódios de paralisia em intervalos irregulares, variando de 1 mês sem nenhum incidente a 3 vezes por semana, o que inicialmente me fazia pensar que eram simples pesadelos. Permitam-me compartilhar algumas das experiências mais perturbadoras que vivenciei. Em uma das primeiras ocorrências, lembro-me de acordar e tentar me erguer, mas uma agonia intensa me envolveu, impedindo qualquer movimento. Evitei abrir os olhos, mas uma sensação de não estar sozinho me perturbava. Com esforço, consegui superar a paralisia e por um instante considerei a possibilidade de ter sido apenas um pesadelo. Contudo, ao tentar dormir novamente, a mesma agonia retornava, tornando impossível o descanso. Numa semana em que experimentei isso 3 vezes, os eventos tomaram um rumo ainda mais bizarro. Ao acordar, novamente incapaz de me mover e sentindo uma presença, desta vez, ela estava sobre mim, como se estivesse me sufocando. Resolvi orar mentalmente e, para meu espanto, ouvi alguém cochichando em inglês ao meu ouvido. Seu Deus não pode te salvar agora. Uma experiência tão surreal que cheguei a duvidar de sua veracidade, mas a intensidade dos acontecimentos me assegurou de sua realidade. No dia seguinte, temendo o sono, acabei adormecendo facilmente. Contudo, a experiência se repetiu, com a sensação de sufocamento e a agonia persistente. Após esse episódio, evitei meu quarto por 1 mês antes de retomar a rotina de sono, embora tenha experimentado um incidente semelhante em minha nova casa. E falando em experiências do passado, lembro-me de um acontecimento peculiar quando criança, há cerca de 9 anos. Mesmo sendo uma criança destemida, aquela noite no sítio de minha avó deixou marcas indeléveis. Após uma brincadeira animada, fui tomar banho e vi algo pela janela de vidro, alto demais para ser um primo tentando assustar. Mesmo inocente, ignorei e retornei ao quarto, onde, ao tentar dormir, fui surpreendido por uma sensação de peso em minha perna, acompanhada de uma dor que atribuí inicialmente a um primo brincalhão. No entanto, pela manhã, um arranhão na perna me confrontou com a estranheza daquela noite. A última experiência no sítio, com olhos brilhando no escuro e uma figura que se erguia, permanece viva em minha memória. Embora não tenha compartilhado essa história na época, ela persiste como uma lembrança misteriosa e perturbadora. Hoje, ao relatar esses eventos, não busco aprovação ou ceticismo. Apenas desejo compartilhar essas experiências, genuinamente marcadas em minha vida. Por vezes me pego revivendo a agonia ao fechar os olhos e, ao compartilhar essas histórias, espero encontrar outros que compartilhem experiências semelhantes. Não estou enlouquecendo. Isso é real. Mesmo quando criança, tenho certeza de sua autenticidade. Boa noite e que este relato possa ressoar com aqueles que enfrentam o desconhecido.
Como condutora de ambulância, frequentemente nos deparamos com situações desafiadoras em bairros menos seguros. Nessas circunstâncias, procuramos agir com cautela, sendo parte de uma corporação estatal com recursos limitados. No entanto, em algumas ocasiões, somos chamados para lidar discretamente com ferimentos causados por armas de fogo e facadas, sem relatar às autoridades. Em uma situação particular, atendemos a uma chamada próxima ao Mercado Central, entre ruas antigas, por volta das 4 da manhã. Ao chegarmos à residência onde alegaram que uma pessoa idosa estava em estado crítico, fomos confrontados por um indivíduo armado que exigiu que descarregássemos todo o equipamento para socorrer seu companheiro. Nesse momento, senti como se minha vida passasse diante dos meus olhos. Com firmeza, expliquei que, mesmo com a arma apontada para nós, não poderíamos desembarcar os desfibriladores da ambulância. Surpreendentemente, o jovem concordou. Então, rapidamente, eu e meus 2 colegas movemos o homem ferido para a cabine da ambulância. Ao examinar a ferida, percebemos que a bala não atingira áreas vitais, mas devido ao tempo prolongado no tecido, havia se contaminado. Realizamos os procedimentos necessários, fechamos a ferida e administramos soro. Quando estávamos prestes a descer para orientar o outro homem sobre os cuidados necessários, não encontramos ninguém ao redor, exceto alguns curiosos. Ao perguntarmos sobre o jovem que nos chamou, ninguém respondeu. Levamos o paciente para o hospital e, posteriormente, ao indagar sobre a pessoa que solicitou a assistência, o jovem, que não devia ter mais de 22 anos, revelou que o único com aquelas características era seu irmão, falecido em um confronto entre facções 2 anos antes. Ambos ficamos em um silêncio pesado. Sugeri que aproveitasse essa segunda chance, pois quase havia perdido a vida. Com o tempo, testemunhei que o jovem superou seu passado, tornando-se um dos paramédicos da equipe. Essa experiência permaneceu como um acontecimento marcante para toda a minha vida. Até breve. It's been a while, tell me how's life? Time really fast, can't believe it's been like 6 months already. How's your family now? It's all coming back, the times that we had, love like no other, care for each other. The memories come back, this time of year just like that. The snow's falling down, and just for a while, it's like you were mine again. Darling, I want you to hold me.
fire is out and everyone is gone. It's just me, the night, and all the stars. But my heart is full, so full of love. 'Cause after all, I still believe in Christmas miracles.